Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui de temas intrigantes. Hoje a gente vai, mergulhar em algo que mistura esporte, tecnologia e, psicologia, o universo do futebol virtual. Mas não vamos focar só nas táticas ou nos algoritmos, tá? Temos aqui um material bem interessante da BetStats, o título é Os 4 Inimigos Invisíveis no Futebol Virtual. A ideia deles é forte. Muitas vezes a maior barreira para o sucesso nesse ambiente não são os dados, sabe? Ou a falta de estratégia. São obstáculos que estão assim, na nossa própria mente. Então a nossa missão aqui é meio que desvendar esses adversários psicológicos. Aquela sensação de ter um plano claro, mas na hora H algo trava. Pois é. A análise da BetStats sugere que existem 4 inimigos silenciosos, quase uns fantasmas na máquina que podem minar até a melhor das intenções. Parece familiar para alguém? Ok, vamos investigar isso a fundo. Exato. E o que torna essa análise, particularmente relevante é como um ambiente específico do futebol virtual, com esses jogos super curtos, ciclos que não param de oportunidade e resultado, parece funcionar como um amplificador para essas questões mentais. A fonte argumenta que não basta ter o conhecimento teórico, a capacidade de aplicar esse conhecimento sob pressão constante, lidando com gatilhos emocionais a cada poucos minutos, é aí que o jogo realmente acontece. A distância entre saber o que fazer e conseguir fazer, fica dramaticamente visível nesse cenário. Certo, vamos então ao primeiro desses inimigos que a BetStat aponta. O medo. E olha, não estão falando só daquele receio óbvio de perder dinheiro. É algo mais sutil, mais paralisante. A fonte descreve como a hesitação, sabe? Aquela dúvida que vai minando a confiança. Ou uma análise que se estende tanto que vira paralisia mesmo. Eles trazem exemplos bem concretos. A pessoa identifica uma oportunidade clara, tá tudo alinhado com o método dela, mas fica naquele, será mesmo? Esperando um sinal extra de confirmação que nunca chega. E o resultado? A oportunidade evapora, a janela fecha. Outro cenário que a análise destaca é o que eles chamam de pânico do clique. A decisão está tomada, a lógica apoia, mas os dedos simplesmente congelam sobre o botão. O medo de errar, sabe? De ser o responsável por uma perda. Impede ação. E talvez o pior cenário, como a BetStat argumenta, é agir tarde demais. A pessoa espera tanto, que quando finalmente clica, as odds já não compensam. O cenário do jogo mudou completamente. E a aposta, que poderia ser boa, se torna ruim. A consequência é sempre a mesma: frustração, perda de oportunidades e, claro, impacto negativo no saldo. E nesse contexto de alta velocidade do futebol virtual, onde os jogos se resolvem em minutos e as oportunidades são, muito rápidas, o medo se torna especialmente destrutivo. Ele ataca justamente a agilidade, que é uma das qualidades mais necessárias para navegar nesse ambiente. A fonte sugere que essa paralisia momentânea não só impede ganhos potenciais, mas pior, cria cicatrizes na confiança do indivíduo. A pessoa entra num ciclo vicioso muito perigoso. A hesitação leva a uma oportunidade perdida ou a uma má entrada, O resultado negativo alimenta a insegurança. Essa insegurança amplifica a hesitação na próxima vez. O material da BetStat descreve isso como um veneno que age lentamente, minando a consistência, que é, ironicamente, o que todo mundo busca ao adotar uma estratégia, A consistência é a primeira vítima do medo. Nossa, essa ideia do ciclo vicioso é poderosa mesmo. E fico pensando se algo parecido, talvez até, mais intenso, acontece com um segundo inimigo. A análise da BetStat chama de vício e faz uma afirmação bem forte. Seria o mais preocupante de todos. O que na pesquisa deles justifica essa gravidade toda? É uma afirmação forte, sim. E a justificativa que eles apresentam na fonte se baseia na neuroquímica e numa mudança de propósito. A explicação é que o ato de apostar, a expectativa, a vitória, mesmo que pequena, libera neurotransmissores,
Dopamina, adrenalina, são eles que geram aquela sensação de euforia, de prazer, de excitação. No futebol virtual, com jogos pipocando a cada 3 ou 4 minutos, essas descargas químicas podem se tornar muito frequentes, quase um fluxo contínuo, sabe? Entendi. Então o perigo, segundo a análise, não está na emoção em si, mas quando a busca pela emoção, ela substitui a busca pelo resultado calculado. É isso. Exatamente aí que mora o perigo apontado pela Betstat. A motivação deixa de se aplicar uma estratégia para obter lucro e passa a ser a necessidade de sentir aquela onda química. A pessoa não está mais operando para ganhar dinheiro de forma planejada. Está operando para sentir a adrenalina, para ter o alívio da vitória ou a urgência de recuperar uma perda. Ganhou? Ótimo, mais uma dose de prazer. Perdeu? Aí surge uma compulsão quase incontrolável de entrar no próximo jogo, que já está começando ali, para apagar o prejuízo e buscar a sensação boa de novo. É o clássico ciclo do só mais uma aposta que o material alerta ser um caminho direto para a perda total do capital alocado para isso, a temida quebra da banca. Faz sentido chamar de o mais preocupante, então, porque parece que a pessoa perde completamente o controle da situação, né? A estratégia vai para o espaço. Precisamente. O ponto crucial que a análise da Betstat reforça é essa subversão do objetivo. Quando a recompensa química vira o motor principal, qualquer estratégia, por mais lógica, por mais bem testada que seja, é descartada. O foco se desloca da análise racional, da gestão de risco, para a gratificação imediata e impulsiva. A disciplina, que é a espinha dorsal de qualquer método sustentável, simplesmente se dissolve. A gestão de banca, que deveria proteger o capital, é ignorada em favor de apostas maiores na tentativa de recuperar perdas ou maximizar a sensação. Nesse cenário, a quebra da banca não é mais um risco, vira quase uma consequência programada dessa espiral de perda de controle. O vício, nesse sentido, não apenas atrapalha, ele destrói a própria fundação da atividade. É pesado, assustador pensar nessa dinâmica. E seguindo essa linha de desafios que operam na nossa mente, a análise nos leva a um terceiro inimigo interno, a ansiedade. Aquela mente que não desliga, sabe? Que fica presa num loop de possibilidades futuras. Sim, a Betstat descreve a ansiedade como viver permanentemente no e se. E se o próximo padrão for diferente? E se eu entrar agora e o mercado virar? E se eu ficar de fora e perder a melhor oportunidade do dia? É uma espécie de tortura mental autoimposta, onde a pessoa está sempre projetando cenários geralmente negativos ou então obcecada em prever o imprevisível. O material ilustra isso com comportamentos bem típicos: checar estatísticas compulsivamente a cada segundo, atualizar a tela do site sem parar, buscar sinais e confirmações em excesso, numa tentativa desesperada de controlar o futuro. E qual o problema central disso, segundo a análise? É que viver no futuro impede de agir no presente. Seria isso. Exatamente. A análise da Betstat argumenta que o problema fundamental da ansiedade é que ela nos cega para o único momento onde a ação realmente importa: o presente. É no presente que estão os dados observáveis, os padrões que se manifestam agora, as informações concretas que deveriam alimentar a aplicação da estratégia. Quem opera sobre o domínio da ansiedade, segundo o material, tende a tomar decisões precipitadas, não baseadas na análise fria do cenário atual, mas sim em medos, esperanças ou suposições sobre o que poderá acontecer. Além disso, a ansiedade consome uma quantidade brutal de energia mental, dificulta a concentração, torna quase impossível seguir o próprio plano de gestão de risco e, crucialmente, impede a clareza mental necessária para aplicar qualquer método com disciplina. A pessoa fica refém de um turbilhão interno que a impede de ver e fazer o que precisa ser feito. É como tentar dirigir olhando o sol para o horizonte distante, né? Sem prestar atenção na estrada logo à frente. Faz todo sentido. E aí chegamos ao quarto e último inimigo invisível destacado pela Betstat: a ganância. O curioso aqui, como eles apontam, é que ela costuma dar as caras justamente quando as coisas vão bem. Engraçado isso. Sim, essa é a ironia que a fonte explora. A ganância não surge do desespero da perda, mas sim da euforia do ganho.
Os exemplos que o material traz são clássicos e provavelmente muita gente que atua em mercados de risco vai reconhecer. A pessoa estabelece uma meta de lucro diária, por exemplo, sei lá, 1% sobre o capital. Atinge essa meta com relativa facilidade, talvez até antes do esperado, e aí começa aquele pensamento perigoso. Nossa, hoje tá fácil demais. O mercado tá a meu favor. Seria um desperdício parar agora. Vou só mais um pouquinho, quem sabe não dobro a meta. Ou então aquela situação de acertar várias entradas seguidas. A pessoa começa a se sentir meio infalível, né? Ah, se deu certo com X valor, por que não apostar 2X ou 3X na próxima? Hoje não tem como dar errado. Aquele sentimento de invencibilidade que ignora completamente a gestão de risco e a própria lógica que trouxe os bons resultados iniciais. O plano original, puf, é jogado pela janela. E aí que mora o perigo mortal da ganância, segundo a análise da Betstat. Ela leva o indivíduo a abandonar completamente o plano, a lógica e a disciplina que o conduziram ao sucesso momentâneo. Tudo isso é trocado por um desejo insaciável, irracional por mais. O risco é escalado de forma imprudente, muitas vezes exponencialmente, sem qualquer critério ou justificativa baseada na estratégia. A consequência mais comum, como eles ressaltam no material, é a perda rápida e dolorosa de todo o lucro que foi acumulado com esforço. E no pior cenário, não apenas o lucro vai embora, mas também parte ou todo o capital inicial, que deveria ser a base protegida. A Betstat enfatiza um ponto crucial. Nenhuma estratégia, por mais sofisticada que seja, e nenhuma gestão de banca, por mais rigorosa, conseguem resistir ao ataque da ganância desenfreada. Então, essa capacidade de parar de dizer chega por hoje, mesmo quando se está ganhando, é uma habilidade fundamental. Fundamental e talvez uma das mais difíceis de desenvolver, como a análise sugere. Aprender a parar, a respeitar as metas pré-definidas, tanto as de ganho quanto as de perda, o stop loss, né? É descrito como uma virtude essencial para a sobrevivência e para a sustentabilidade ao longo prazo nesse ambiente. A ganância promete o céu, mas frequentemente entrega a ruína. Controlá-la não é apenas prudente, é vital. Fascinante. Então, recapitulando rapidinho esses 4 adversários internos que a Betstat identifica no contexto do futebol virtual. Temos o medo, que congela a ação e cria aquele ciclo de insegurança, o vício, que sequestra a motivação e, destrói a disciplina, a ansiedade, que nos cega para o presente e drena nossa energia mental, e a ganância, que nos faz abandonar a lógica em busca de ganhos insustentáveis. 4 inimigos que, como a análise frisa bem, não estão no jogo em si, mas na nossa relação mental e emocional com ele. É interno. Exatamente. E a conclusão que o material da Betstat propõe é bastante pragmática e, eu diria, poderosa. O primeiro passo indispensável é o autoconhecimento. Reconhecer a existência e a influência desses fatores psicológicos nas nossas decisões. Não adianta fingir que eles não existem, né? O segundo passo, que exige esforço contínuo, é desenvolver mecanismos e estratégias mentais para controlar ou ao menos mitigar o impacto deles. Pode ser através de regras rígidas de gestão, pausas programadas, talvez técnicas de mindfulness ou simplesmente a disciplina de seguir o plano custe o que custar. Só assim, argumenta a fonte, é que o conhecimento técnico, análise de dados, estatísticas, métodos pode se transformar em resultados consistentes e sustentáveis. No fim das contas, a análise sugere que o grande diferencial competitivo nesse ambiente não está só na qualidade da estratégia, mas na fortaleza da mentalidade de quem a executa. Quem domina esses inimigos internos consegue transformar um campo que parece minado de armadilhas psicológicas em um terreno onde as oportunidades podem ser exploradas com mais racionalidade e eficácia. Então, o que fica bem evidente dessa exploração do material da Betstat é que nesse palco acelerado e de alta frequência do futebol virtual, a batalha mais decisiva talvez não seja contra algoritmos ou a sorte, é uma batalha interna. O domínio emocional, a disciplina de aço, a capacidade de autoobservação para identificar esses gatilhos mentais em tempo real, tudo isso parece ter um peso tão grande ou talvez até maior do que a planilha mais elaborada ou o método estatístico mais avançado. É uma visão que coloca o fator humano, com todas as suas vulnerabilidades, bem no centro da performance em ambientes de risco. Sem dúvida.
E essa análise focada no futebol virtual, com essas características tão particulares de ciclos rápidos de feedback, quase como um laboratório intensivo de tomada de decisão sob pressão, nos convida a uma reflexão um pouco mais ampla, algo que vai além do artigo em si. Até que ponto esses mesmos inimigos invisíveis que a Betstat descreveu tão bem, o medo que nos paralisa diante de uma decisão importante, a busca por gratificação instantânea que nos desvia de objetivos de longo prazo, a ansiedade sobre o futuro que nos impede de focar no presente e a ganância ou a dificuldade de saber a hora de parar quando estamos numa fase boa, até que ponto eles não estão operando silenciosamente em outras arenas da nossa vida? Será que não travamos batalhas semelhantes ao gerenciar nossas carreiras, nossos investimentos, nosso tempo ou até mesmo nossos relacionamentos? Muitas vezes sem nem perceber que esses desafios psicológicos são os verdadeiros obstáculos entre nós e nossos objetivos. Fica aí uma provocação para a gente pensar em como essa dinâmica se aplica fora do mundo virtual. Curtiu esse bate-papo? Então já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E se você quer dar o próximo passo nas apostas, assina o BetState agora mesmo. Acesse o link que está aqui na descrição e tenha acesso a dados, estatísticas e análises que realmente fazem a diferença.